Gratidão. E aqui alguns desafios, né? Algumas perguntas com muitos desafios nesse fim de ciclo, vamos chamar assim, né? Então, esse final de ciclo é o ciclo onde tem toda uma mistura de energias, né? De muitas coisas que a gente tem que deixar para trás, algumas que a gente vai levar com a gente, né? E outras que a gente vai ressignificar, que a gente vai aprender, que a gente vai transmutar, que a gente vai dissolver, né? Muitas vão se dissolver, inclusive, né? Algumas vão virar pó, elas se dissolvem, gente. A gente tem que ter em mente, né? Uma mente limpa, uma mente cristalina para que as coisas possam fluir com mais facilidade. Então, nesse momento, o que é fundamental, né? Todos nós passamos por isso, todos nós, né? Então, seja o mestre ascenso que for, ele vai passar por isso quando ele tiver que passar para um outro nível, e outro, e outro, e outro, e outro. Por quê? Porque a evolução é contínua, é eterna. Então, para ele sair daquele patamar que ele alcançou, ele vai ter que passar por um processo para alcançar outro. Então, nunca, né, tem nenhum ser, né, digamos que está tudo perfeito, né? Então, nada acontece. Não, sempre vão ter algumas coisas, só que essas são mais administráveis quanto mais o ser aprende, mais ele tem domínio sobre aquilo e mais ele consegue lidar com as circunstâncias de uma maneira diferente. Entendendo, gente, que essa terceira dimensão é a mais densa que podia, né, que a gente podia ter vivido, ela está no fim, né? Então ela está no final dos tempos, né? Final de um ciclo, não é que acaba o mundo, mas acaba esse movimento de ficar cobrando do outro, brigando com o outro, resmungando, dando prazos, querendo isso, querendo aquilo, o outro não quer, o outro quer assim. Todas essas desavenças, elas são em função do não despertar. Né? Então, os seres que não despertam, eles não entendem que eles podem viver de forma pacífica, harmoniosa, que a vida, a essência da vida, é pacífica, amorosa, harmoniosa. Não precisa brigar, não precisa cobrar, não precisa pedir. Mas, até que isso consiga ser aprendido, leva aí muitas e muitas vidas, muitas e muitas desavenças, né? Muitos conflitos. Então, o que a gente tem que ter em mente nesse momento? A fé, né? Então, nunca perdemos a fé. Então, a fé é o invisível em ação. Por quê? Porque tudo vem do invisível para o visível. Então, tudo foi criado, né? Toda a energia que a gente não vê, ela se manifesta na forma e sempre de uma maneira mais visível, né? ou mais sutil, de acordo com a dimensão de consciência de cada ser. Então, as coisas tendem a ser mais fáceis na medida em que vamos crescendo em consciência. Por quê? Porque já não vamos olhar aquilo, aquela mesma, aparentemente a mesma situação, com toda aquela carga emocional, com todos aqueles problemas, com todas aquelas... Por quê? Porque são teatro isso aqui. Né? Então, a terceira dimensão é um grande teatro. Então, as pessoas ficam aí brigando com o quê? Elas precisam estar conectadas com o todo. Então, o objetivo, né, de estarmos aqui é despertarmos para nos reconectarmos ao todo, ao nosso eu superior, a quem somos, e então manifestarmos o propósito da nossa vida. O propósito da nossa vida é viver. Viver. Viver bem, viver em harmonia, viver integralmente, manifestar as leis evolutivas, crescer em consciência. Esse é o objetivo. Né? Então, o objetivo dessa transição é justamente transição para retirar esses véus todos e elevar os seres para um nível de vida mais coerente com o nível do todo, né? Do nível da harmonia, o nível cósmico, com a consciência cósmica. Então, a harmonização da nossa consciência com a consciência cósmica é fundamental. Eu não posso ter uma consciência de um jeito, né, que eu quero brigar, e a consciência cósmica é a consciência da harmonia. Então, isso entra em conflito e confronto. Então, para isso, a gente precisa ter fé. Fé no sentido não de acreditar nas coisas por suposição, mas acreditar nas coisas por realmente vivê-las.
né? Porque a fé é a energia que movimenta toda a nossa capacidade superior, que permite que a capacidade superior venha até nós e nos direcione. Para isso aqui eu não sei, eu entrego, eu tenho que me entregar. Agora aí as pessoas falam, mas será? Será? Não sei o quê, né? Não existe isso, porque nós estamos entregues. A partir do momento que nós aceitamos essa jornada evolutiva, estamos rendidos a ela. Rendidos, não vendidos, estamos rendidos. Rendição significa que nós estamos unidos. Então, a nossa consciência está unida ao cosmos. Nossa alma está unida. Então, o nosso ser físico, ele não pode ir além da sua capacidade, porque ele vai simplesmente responder ao chamado superior, ele vai responder à ação que o ser interno, né, que o eu maior conduzir para que ele, então, possa atuar. Então, para isso, nós temos que fazer a nossa parte, porque se a gente não está no estado de presença, se a gente não está unido, se a gente não está, não medita, não trabalha internamente, não tem autoconhecimento, não tem essa movimentação toda da energia, da elevação da energia para a coligação com o nosso espírito, a gente fica nesse mundo das formas ali, patinando. E a gente não pode ficar no mundo das formas patinando, porque o mundo das formas não existe. Ele é um reflexo. Então a gente é como se a gente estivesse caminhando no reflexo assim, né, e tentando mudar o reflexo. Aí vai falar com um que está inconsciente, um personagem que está como um reflexo, você não sabe nada do que acontece com esse ser. Não, então por isso que a gente tem que estar unido ao nosso eu superior, e aí sim pode conduzir a gente para uma determinada pessoa, para uma ação evolutiva. Por quê? Porque aquele ser também está num caminho evolutivo. Então isso se dá. Agora, quando estamos em circunstâncias desse tipo, nós temos que unir a nossa energia e ter fé, nos mantermos na nossa energia e mantermos a nossa fé coligadas ao nosso superior, intencionando para que certas situações se resolvam. Então, as situações se resolvem não porque a gente briga nem luta, se resolvem porque a gente tem fé, porque a gente acredita, porque a gente já passou outras circunstâncias e a gente sabe como funciona. Então, a vivência, as experiências vão ajudando a gente a seguir esse caminho com muito mais fé, muito mais convicção, com muito mais clareza. Então, não existe nenhuma situação que não possa ser resolvida. O que acontece é que esses seres da terceira dimensão, eles vivem de luta. Então, esse é o alimento deles. Uma situação onde a pessoa não tem luta, para eles não deixam de existir. Eles simplesmente deixam de existir, porque o alimento deles é a briga, é a luta, é a desavença, é o serviço destrutivo, é a cobrança ilegal, é a corrupção, é o falar sem base em nada. Então, o trabalho dessas pessoas é justamente o de manter esse circo, esse teatro. No momento em que os comandos superiores ordenaram, foi uma ordem superior, falou: até aqui vai brincar, daqui para cá já não vai brincar mais, daqui para cá não tem mais destruição, daqui para cá também ninguém vai mais prejudicar ninguém, ninguém vai mais obrigar ninguém a nada, porque não existe isso. Aí tudo se chacoalhou. Então aí as energias, a energia crística, energia de Cristo, né? Crística, uma energia cristalina, né? Energia de ajudar as pessoas, de apoiar as pessoas e não de brigar com as pessoas, mas de colaborar, ela está em todo o planeta. Então ela vai chacoalhar todas essas partículas que não querem evoluir, porque para elas, obviamente que evolução implica em rendição. Elas vão ter que entregar esse ego, entregar esse falso poder, entregar essa mesquinharia, entregar todas essas crenças limitantes, entregar essa mente doentia. Elas vão ter que entregar todo esse ser que não corresponde a nada,
que é um pacote, um personagem vazio, que quando tudo for retirado dele, ele deixa de existir. Então, se ele não estiver coligado à alma, ele deixa de existir, literalmente. Então, seres, né, em alguns casos, isso foi colocado, eu não sei se isso procede, mas em algum momento isso foi colocado, não vivenciei isso, mas por percepção a gente vê que tem situações muito chocantes, né? Então, de alguma maneira, em algum momento foi dito que alguns seres não têm alma. Não sei, gente, se isso procede ou não procede. Eu também não questionei a espiritualidade maior, porque no meu coração sempre eu acredito que o pior, né, de todos nós pode ser melhorado. O pior de todos nós, ele pode ser revigorado, né, ele pode passar por um processo e crescer. Tá? Então eu acredito isso, particularmente, eu acredito que todos nós podemos sempre melhorar. Mas foi dito isso em algum momento e não sabemos, né? Então isso é uma questão muito oculta, né? Pelo menos para mim, e a gente não sabe se realmente isso acontece ou não. Mas se isso acontece, como é que nós vamos entrar em algum tipo de comunicação interna, de coração, de alma, se o ser não tem, né? Ele nunca vai entender o que nós estamos falando, né? Então, por isso que a fé é para aqueles que estão no caminho, para aqueles que confiam, né, em Deus, na fonte, que sabem que vieram de algum lugar, mesmo que não saibam exatamente qual a sua origem, mas eles sabem. Por percepção, eles sabem que eles são muito maior do que o corpo físico. Eles sabem que eles têm alma, que eles têm espírito, eles sabem. Então, esse sentimento e essa vida interna é a que precisa ser manifestada. Então, a nossa vida precisa ser reunida, ou seja, aquilo que nós somos externamente tem que refletir o que somos internamente. Então, aí a gente está cumprindo o propósito. Então, o propósito, às vezes a pessoa fala, nossa, mas qual será o meu propósito? Será que eu tenho que ir para algum outro país? Será que eu tenho que não sei o quê? Isso tudo, essa questão de deslocamentos, isso também pode acontecer, né? Então, acontece muitas vezes, a gente está num processo agora que posso estar deslocando para outro local. Ok, mas isso faz parte do próprio plano interno, né? Então, não é uma coisa que você escolhe e fala assim, não, deixa eu ver aqui, né? Acho que eu vou para esse que é mais bonito, esse que é mais confortável, esse que tem melhor clima. Não funciona assim, né? Porque não é uma excursão a vida, né? Então, o propósito também não é um roteiro. O propósito é algo que a gente vai descobrindo mais de nós mesmos e pode acontecer de você ter que ir em um determinado local. Por quê? Porque faz parte do propósito que você esteja nesse local. Faz parte do propósito que você esteja coligado com pessoas que também estão fazendo esse trabalho naquele determinado lugar. Então, tudo isso vai sendo mostrado aos poucos, né? E isso faz parte do nosso caminho. E é aí onde a gente tem que colocar nossa energia e não nas coisas que já não fazem mais parte. Essas a gente tem que encerrar, e mais encerrar com todo o nosso coração, né? Agradecer por tudo que vivemos ali, agradecer por todas as coisas, mas a gente já sabe que chega um momento de se distanciar de determinadas energias, de determinadas situações que não correspondem mais à nossa evolução. Por quê? Porque a gente precisa crescer. Senão a gente fica ali gastando, né? Gastando o nosso motor à toa. Por quê? Porque se tem situações que pessoas que de repente não têm, né? Como foi dito aqui, não sei, gente, mas e aí? A gente vai gastar energia à toa porque nada vai ser feito. Quem faz isso não somos nós. Quem faz é o eu superior através de nós. Então o eu superior comanda a gente para uma determinada situação e diz, daqui você já pode ir para lá. Ponto. A gente não questiona. A gente vai, né? A gente simplesmente faz aquilo que tem que ser feito. E aí a gente rompe com aquilo que não é mais necessário. E isso é a fé em ação. A fé em ação é, eu queimo a ponte que eu atravessei. Não me interessa se é assim, se é assado, se ficou bom, se não ficou bom. Eu queimo.
Então, esse caminho ascensional, a gente queima pontos muitas vezes, né? Então, não tem como. Por quê? Porque a gente precisa crescer em consciência. Então, a gente não pode ficar carregando coisinhas e falar, não, mas eu só vou levar essa coisinha. Essa coisinha está atrapalhando o caminho, está atrapalhando o movimento energético do ser para a ascensão. Então, a gente vê todas as instruções, a grande maioria das instruções dos seres que passaram por aqui, eles têm uma instrução extremamente enfática. E esse queimar a ponte é uma delas, né? Então, quando alguns seres têm muito forte o primeiro raio, né, que é o raio da vontade de poder, tem até que dominar esse raio, porque você quer já queimar a ponte de uma vez. Porque você já percebe que tem coisas que não vale a pena você ficar vendo se você tira um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, um pouquinho daquele outro, você já põe tudo dentro do mesmo pacote e vai embora. O que significa esse movimento? É um movimento de liberação. Então, esse é o grande movimento da transição planetária. É um movimento de libertação. Libertação, liberação dos seres para crescerem em consciência e evoluir. Não é um movimento de ficar vendo se o ser ele quer isso, o outro quer aquilo. Não é movimento de disputa. O movimento de disputa vai ficar na terceira dimensão. O movimento de ascensão e crescimento vai para a quinta dimensão. Então, são movimentos totalmente diferentes. Né? Um é de libertação, de liberação para crescer, e o outro é de ficar lá, vendo o que vai fazer. Então, esse que vê o que vai fazer é um movimento do ego humano. O movimento de ascensão é um movimento do eu superior. Então, eles não se cruzam. Por quê? Porque eles são totalmente diferentes. Então, um está visando a evolução, crescimento, e o outro está visando os próprios interesses particulares. Então, é aí que a gente tem que tomar a decisão e queimar a ponte, né, como se chama, é um movimento justamente onde a gente já decidiu, desde que chegou, mesmo que não saiba, a gente já está num caminho que é o nosso próprio caminho. Né? Então, aí ele vai se revelando, vai se apresentando, e aí a gente precisa ter fé, por quê? Porque muitas vezes ele não se apresenta, fala, olha, é isso, assim, é tudo arrumadinho. Não é assim. Por quê? Porque a gente precisa desenvolver essa capacidade. Desenvolver a capacidade de acreditar. Você acredita mesmo? Né? Então, qual que é a mensagem, né, principal dos nossos mentores quando acontece isso? Né? Então, a gente pode repetir, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Esse foi o grande ensinamento de Jesus. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A vontade do eu superior que se faça através de mim. A vontade do eu superior que se faça através de mim. E solte. E se mantenha aberto. Né? Então, quando a gente não sei o que é, se entregue. Se entregue. A vontade do eu superior é a sua vontade. A vontade do eu superior é a vontade pela qual você foi criado. Né? O ser foi criado. Não importa para a direita, para tá ok, vamos. Vai ser sempre a vontade superior, não a vontade inferior. Né? Porque essa sempre vai querer essas coisinhas, essa mesquinharia, esse aqui, né? Essas coisas de terceira dimensão que não levam ninguém a nada, que já as pessoas ficaram milhares de anos fazendo e não cresceram. Elas continuam iguais, né? Não cresceram. Então você vê que é uma humanidade que não tem educação, gente. Não tem gentileza, não tem uma palavra de carinho, uma palavra de amor. São pessoas, na grande maioria, totalmente céticas e que vão lá, supostamente, rezar para alguém lá fora. Mas internamente não tem a atitude, né? Não tem aquele movimento de ajudar o próximo, de colaborar, de permitir que as coisas se deem, que as coisas funcionem. Eles estão todos agarrados às coisas. Por isso que o soltar, ele vem dos seres que estão fazendo um processo de elevação de consciência. Por quê? Porque senão o planeta não funcionaria. Porque não tem ninguém soltando. Imagina, todo mundo está agarrado que nem doido em cima das coisas. Eu quero isso, eu quero aquilo.
Como é que vai funcionar se o universo é o soltar? O universo, para fluir, você tem que estar em estado de presença, permitindo, recebendo e permitindo, recebendo e permitindo. Aí os seres estão todos agarrados em cima das coisas. Então, o nosso trabalho é o de soltar. E deixa que eles se agarrem. Nós soltamos. E aqueles que querem se agarrar, se agarram. Mas todos que estão soltando, o trabalho do soltar é gigantesco, né? Está acontecendo um movimento de soltar enorme. Tá bom, você quer isso aí? Tá. Acabou. Foi embora. Nunca mais. Né? O que Jesus falou? Quer isso? Então tá. Leva esse outro aqui também. Né? E aí, isso tudo não serve para nada. Por quê? Porque o trabalho evolutivo não acontece. E aí essa pessoa vai se agarrar em outro. E vai ficar repetindo essas mesmas circunstâncias, situações, ad eterno, só que não mais no planeta Terra, porque no planeta Terra não terá mais essa possibilidade. Então é o momento de todos nós refletirmos, né? Porque se não tivermos fé para trilharmos esse caminho, né? Sairmos dessa situação, a gente continua aceitando aquele mundo que já está indo embora, né? Um mundo que praticamente nunca existiu. Por quê? Porque é um grande teatro, né? Onde as pessoas ficam brigando ou achando que tem poder sobre o quê? Né? Se o único poder que existe é do todo. Não existe nenhum outro poder, né? Nenhum de nós, né, tem poder, mais poder ou menos poder sobre alguém. Não existe. O único poder é de Deus. Então, a fé é a gente saber que o único poder, o único poder é do Pai maior, é de Deus, que nos mantém vivos aqui por graça divina, e a gente tem que confiar e se render e se entregar, independente de qualquer circunstância, independente do que for, para que a gente possa resgatar a nossa dignidade, a nossa criatividade, a nossa capacidade de viver com liberdade. Então vamos nos libertar dessas pessoas, libertar desses apegos, libertar dessas energias que não correspondem mais à quinta dimensão, à nova Terra, e que não servem para nada. Porque no momento em que os véus, né, tudo isso está sendo removido, está chegando a um ponto onde não vai existir mais. Então não existe sustentação. Não existe sustentação. Então esse é o grande momento. Por quê? Porque todos vão perceber isso. Inclusive aqueles que estão resistentes. Mas eles podem continuar tão resistentes que eles não percebem. Então, mesmo sem véu, aquele que está resistente, ele continua não vendo. Porque ele é tão resistente que ele vai continuar fingindo que não está vendo. É como Jesus diz, quem tem olhos vê, né? Quem tem ouvidos ouve. Mas aquele que não quer, não quer. E a gente não vai poder fazer nada. Então, esse é o momento onde as energias se tocam. Então, a energia superior tocou a Terra, é aquele avião pousando, né? E que começa a movimentar as coisas, e a gente tem que estar alerta, né? Estar atento, se mantendo na fé, né? Que o avião vai parar, vai estacionar tranquilamente, nada vai acontecer, né? Todo mundo vai sair do avião com tranquilidade, sem esforço, né? Mas a gente sempre percebe que tem alguém que se levanta rapidamente, né? Quando o avião pousa e quer sair na frente, né? Então, esses comportamentos, eles realmente não fazem mais parte de uma nova etapa, né? Então, essa etapa de regeneração, de mudança, é uma etapa de mudança de comportamento, né? Mudou a consciência, mudou o comportamento, né? Por que você vai querer abrir a porta do avião, né? Você praticamente quer ser o dono do avião, né? Quer você é o primeiro a sair, você é o primeiro a chegar, você é o primeiro em tudo. Então esses comportamentos tendem a desaparecer, né? Porque a energia
está atuando na consciência para despertar os seres, para sair desses comportamentos, né, emocionais que são de baixa maturidade, né? Então a gente tem que evoluir e emocionalmente ter maturidade emocional para estarmos no nosso local, no nosso lugar, sem prejudicar ninguém e também não permitimos que ninguém nos prejudique, né? Então esse movimento é muito importante, né? Então nós temos que ser guardiões das nossas energias, no sentido de que aquilo que não condiz, nós trabalhamos essa energia para aquilo que condiz com a nossa verdade, com aquilo que nós somos, e não mais com aquilo que os outros querem que a gente seja. Não podemos mais aceitar esses falsos comportamentos, porque, porque senão como é que vai fazer, né? Então já tem aquele comentário, mas melhor fazer assim, porque senão como é que faz, né? Então não, porque essa energia, gente, essa energia de Cristo, de Jesus Cristo, não tem meias medidas, né? Não tem, e se eu for, e se não for, não tem. É para ir, tem que ir. Não tem como, né? Então esse é um caminho que a gente escolheu evoluir, é um caminho da evolução, né? Então é um caminho onde a gente vai com o coração e o cérebro unidos, né? Então a gente tem que estar nessa coerência, nossa energia, nosso coração coerentes. É isso e acabou. Então durante esse processo a gente passa muitas provas, o tempo todo. A primeira que a gente passa é quando a gente começa a perceber a energia crística, né? Então essa que eu até mencionei, que eu fui ao Cristo e falei, meu Deus do céu, o que ele quer comigo? Então, esses movimentos, você fala, nossa, é agora, né? E uma pessoa que passou também por isso, que fez um relato, né? Ela não sabia como falar sobre isso. Então, ela tinha vergonha de Jesus, né? Ela tinha vergonha de Jesus Cristo. Quer dizer, ela se sentia envergonhada. Você já imaginou uma coisa dessa? Então, isso não pode acontecer, gente, né? Você está falando de Deus, você está falando, né? Jesus foi um personagem, mas foi um dos personagens que mais nos afetou, né? A nossa vida, a nossa consciência, as experiências, os ensinamentos mais profundos que aconteceram nesse planeta. E a fé foi o que me trouxe algo que eu jamais podia imaginar na minha vida, que me curou de muita ignorância, muita ignorância. Mas era uma energia indescritível, gente, uma coisa assim que você não tem como, né? Você está tomado por uma energia que é puro amor, puro amor. Então, quando os seres humanos se tornarem puro amor, gente do céu, acabou. Simplesmente o fato deles trazer essa energia no seu coração para a sua fisicalidade, para a sua vida externa, mudou tudo. Nunca mais nesse planeta vai ter alguém brigando, guerras, conflitos. Jamais. Porque essa energia é uma energia que você não tem nem o que falar. É uma vivência que você não tem como descrever. Então, um ser que se comprometeu a fazer um trabalho desse, e a gente fala, não, o que é isso? O que é fé? Né? E a gente ainda duvida, que mais que a gente precisa de prova? Né? O que a gente precisa mais para acreditar que o planeta mudou? Porque é essa mesma energia que está descendo no planeta inteiro. É a mesma que muitos passaram, muitos sentiram, muitos viveram diversas experiências e que está no planeta, disponível para todo mundo. Então, não é uma energia de, será que vai dar? Será que a quinta dimensão chega? Ela está aí, gente. Está a todo vapor. Isso aqui né? Ela está a todo vapor. Então, essa linha do tempo, que é a linha do tempo mais flexível para todos nós, ou seja, para a gente viver de uma maneira mais harmoniosa, ela está disponível. Então, não tem como. Você fala, não, mas precisa de fé, mas você não está vendo? Você não está sentindo? Você não está sentindo que mudou alguma coisa? Aí a pessoa fala,
é alguma coisa, né? Então a resistência a sentir, a se entregar uma energia dessa é muito grande, né? Muito grande. Mas tem muitos seres que estão se entregando a tudo isso e é por isso que o planeta está mudando. Porque se não tivessem esses seres, a gente continuaria vendo as mesmas situações e ainda buscando, né, ver se será que é verdade, será que não é? Quem será esse tal de Jesus Cristo? Quem será essa energia crítica? Quem será tudo isso aí, né? Então a gente não tem como falar das coisas sem vivê-las. Então a experiência fala por si só, né? Então cada um de nós tem que viver essa tal da fé para poder perceber o que significa isso, né? O que significa a gente acreditar, apostar, fazer a nossa parte, né? Porque a gente tem que fazer a nossa parte. Não adianta a gente pegar e falar, não, agora não, mas eu vou orar. Por quê? Né? Então, aí a gente está comprometendo todo o processo. Então, a gente tem que se entregar essa energia, por quê? Porque ela precisa entrar em nós. A mudança de dentro para fora, né? Então, a energia precisa... Eu posso entrar? Tem alguém aí, né? E bate na porta e a porta não abre, né? A pessoa continua, não, eu vou ver amanhã, depois. Meu Deus, está chegando, está chegando. E aí não faz o seu próprio processo, se auto-sabota, se boicota, vai assistir o noticiário, né? Vai assistir os vilões da história, ao invés de se entregar a Deus, que é o único caminho que nós temos seguro, o único caminho que a gente pode realmente acreditar, né? Então vamos nos conscientizar, trabalhar a nossa autoconsciência, a nossa energia, e termos fé. Gratidão.